Oi, tá conseguindo me ouvir? Ok. Ok. Oi, Gustavo. Tá conseguindo ouvir, Gustavo? Ok. Agora o Bruno tá ouvindo, então. Perguntinha, você prefere que eu tire o boné ou posso continuar com ele? Pra mim, tanto faz. Eu nem vou olhar as câmeras mesmo. Eu não Vou tô te ficar ouvindo mais... direito. Você não ouviu agora? Tá, obrigado. Vou acender a luz aqui. Bruno, você tava na aula da semana passada, não tava? Tava assim. Ok. Você não tava, né, Gustavo? Nos dias de quarta-feira, nós temos uma atividade mais de resolução de exercícios. Eu separei 10 exercícios aqui. Tem os da aula passada também, que a gente pode ver depois, se você quiser, Gustavo. Amanhã, Ok. talvez. Mas hoje eu separei alguns exercícios. Nossa, eu nem tirei aqui o negócio. Para a gente conseguir, para a gente responder, para a gente exercícios de vestibular, para a gente conseguir se concentrar mais, né? Para assim, tipo, as provas serem mais, no caso, a gente entender melhor como é que funciona em provas, às vezes em concursos vestibulares, etc., essas questões de química. Se eu não me engano, na prova de vocês até tem questões de vestibular juntos, então fica um pouco... Você quer pegar um fone, Gustavo? Você tem Eu vou fone? pegar. Ok, eu vou esperar. Enquanto isso, Bruno, você deu uma olhada melhor na apostila? Eu? Bruno? Eu dei sim. Ok. Essa Então, semana eu não é olhei. a Desde a unidade. última aula, na segunda, eu não olhei a apostila. Ah, mas o conteúdo é basicamente muito, na verdade, o conteúdo que a gente vai ver hoje, ele é bem pontual no sentido de as questões, né, no caso, elas vão ser mais voltadas para átomos, moléculas, a lei de Lavoisier, se você lembrar dela na Sim, eu lembro. apostila. Então, a gente vai focar nisso. Ok. Cadê? Hoje são, quer dizer, unidades 4 e 5 e 6. Na verdade, está tudo bem misturado. Tem até coisa da unidade 2 aqui, se eu Tá não me bom. engano. Ó, mas esse aqui, ó, se eu não me engano, é a unidade que fala Dalton, Lavoisier e essas coisas. Eu não lembro o número das unidades de cabeça. Bom, basicamente a atividade é: o óxido nitroso é um gás empregado como analgésico em aplicações medicinais. Neste óxido, o nitrogênio apresenta o número de oxidação mais 1.
A fórmula molecular do óxido nitroso corresponde a... Vocês conseguem responder essa? Pera, você está compartilhando essa questão na tela? Ou não? Ih, Não. foi mal, esqueci. Eu achava que eu estava compartilhando. Pronto, agora eu tô. Eu jurava que eu estava compartilhando a tela. Deixa eu só cortar essa imagem aqui para aumentar ela. Pronto. Aqui, ó. O óxido nitroso é um gás empregado como analgésico em aplicações medicinais. Neste óxido, o nitrogênio apresenta o número de oxidação mais 1. A fórmula molecular do óxido nitroso corresponde a... N2,0. N2O. Na verdade, isso sim. não é um zero, desculpa. N2O. N2O, tá certo? Tá. O que acontece? Ok. A gente vai partir do princípio de... Vamos desenhar aqui. Que o nitrogênio, oxigênio... O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Correto? E cada elétron corresponde a um cátion, né? Exatamente. Ou seja, o número de oxidação do elétron, do oxigênio, seria menos 2. Então, ele precisaria de 2 nitrogênios, né? O nitrogênio ele tem 7 elétrons na última camada. 4. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. Para ele fazer a ligação, ó. Aqui a gente vai ligar, fazer uma ligação. Aí ele vai precisar de outro elétron, por quê? Porque ele precisa estabilizar. A regra do octeto, na regra do octeto, a gente sempre fala que um átomo, ele precisa, tirando o hidrogênio e o hélio, todos os outros precisam estar com 8 elétrons na última camada. Exatamente por isso, é isso que vai acontecer. Então, nessa fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A gente vai apresentar essa ligação para que os 2 elementos, o nitrogênio e o oxigênio, tenha essa ligação. Isso vai fazer com que, para estabilizar, um oxigênio precise de 2 nitrogênios para conseguir ficar estabilizado. Ou seja, a resposta final seria N2O. Legal, acertei. Então, nitrogênios, professor, não tem a questão de quando um elemento está desestabilizado pela questão de não ter uma quantidade certa de elétrons ou nêutrons, ele libera radiação gama para compensar essa falta e fazendo com que essa liberação de radiação gama possa estabilizar ele. Mas nem sempre é radiação gama, às vezes é beta. Você está Tem falando isso de também. decaimento radioativo. O que acontece? Sim, eu tô. Alguns elementos, eles... Não são todos os elementos que são radioativos. Alguns são. O que acontece? Por exemplo, como o próprio urânio, que é o mais conhecido. O que acontece? No interior dele, né, acontecem as ligações de nêutrons e prótons. Ele precisa estabilizar a ligação de nêutrons e prótons. E os pósitrons? Pósitron é matéria De antimatéria. faculdade. Não, pósitron é antimatéria. Ok. O que acontece? Pósitron é como se fosse um elétron, só que de carga positiva. Ele vai Sim. estabilizar a antimatéria do lado contrário, só que de carga positiva. Então, por isso que ele é antimatéria. A gente tem o antipróton, o antinêutron e o antielétron, que é chamado de pósitron. Mas continuando. Alguns elementos, eles precisam, para eles se estabilizarem, né? Como eu posso falar? A fabricação de elementos químicos, eles acontecem geralmente no interior de estrelas. E, se eu não me engano, eles têm até um certo elemento que eles conseguem fabricar. Se eu não me engano, a estrela consegue fabricar até o chumbo. A partir daí, do chumbo para frente, Em supernova. Os elementos são fabricados em explosões de estrelas, que são chamadas supernova.
E nesses elementos daí para frente, são todos, a partir daí, todos eles têm uma certa radiação. O que é essa radiação? O núcleo do átomo está desestabilizado e ele precisa se estabilizar. Daí ele libera a radiação gama. Daí ele libera alguns tipos de radiação. Por exemplo, se o elemento ele tiver um decaimento radioativo, e nesse decaimento radioativo ele perder certos quarks, né, que é uma partícula que tem dentro dos prótons e dos nêutrons, dependendo dessa radiação, ele pode liberar uma radiação beta, uma radiação gama, né, que a radiação gama é só um quark, mas alguns quarks. A radiação gama, no caso, é só uma onda, né, mais uns quarks. Agora, se for radiação beta, ele vai perder um nêutron, por exemplo. Agora, se for radiação alfa, na radiação alfa, se eu não me engano, são 4 prótons. Não, são 2 prótons, né, que é como se fosse ele está liberando como se fosse um átomo de hélio sem os elétrons. Isso é decaimento radioativo, a gente não vai estudar isso, mas isso é muito interessante. Não agora pra gente. Nesse decaimento radioativo, né, eles são chamados de radicais livres. Radicais livres a gente vai estudar. Não agora, um pouco mais pra frente. Na verdade, deveria estudar. E o que é um radical livre? É um elemento que ele tem uma facilidade muito grande, ele precisa, ele está doido, ele está extremamente excitado para ele conseguir se completar. E para ele conseguir se completar, ele vai pegar basicamente qualquer coisa que ele encontrar na frente, sendo ele, para ele tanto faz se for um gás nobre, se ele estiver estabilizado ou não, ele vai sair arrebentando tudo, né? Ele vai sair arrebentando qualquer tipo de ligação para ele conseguir se estabilizar. É isso que acontece na radiação. É por isso que a radiação é tão prejudicial à saúde. Porque ela arranca moléculas de uma ligação. Isso, e tanto que, por isso, eu sei porque o câncer, a radiação dá câncer, porque ele altera nosso DNA e quando ele se completa, podem surgir células cancerosas na hora de completar. Câncer, nesse caso aí do câncer, o que acontece? Na hora que o elemento, a radiação, ele quebra as ligações moleculares, mas na hora de completar, essa radiação ela pode atrapalhar na ligação de volta, né? Porque o nosso corpo ele sempre tenta voltar ao princípio, e se não der certo, e se ele atrapalhar essa ligação, se ele não deixar essa ligação acontecer, ele vai... como é que eu posso falar? Vai destruir vai destruir e não vai deixar... Porque ele vai atrapalhar essa ligação, vai impedir ligações de serem formadas, ou até mesmo não vai ter nutrientes para se fazer essa ligação de novo, né? No caso do DNA, dos aminoácidos. E com isso pode acabar gerando esse problema, que pode ser câncer, pode ser uma alteração genética menos grave, pode ser diversas coisas. Pensei que fosse apenas o câncer. Não. Nem sempre. O câncer é o mais comum. Mas, às vezes, a própria célula, né, o nosso corpo, quando está desenvolvendo células defeituosas com câncer e outras coisas, ele tenta matar. Se ele não mata, aí sim é que acontece o câncer. Continuando. Bicarbonato de sódio é utilizado como medicamento antiácido em presença de ácido. Esse composto reage de acordo com a equação química a seguir. Olha a equação. Na reação completa de 16,8 gramas de NaHCO3, a massa em gramas de CO2 produzida é igual a... Primeira coisa que a gente tem que saber. 2,6. 2,6? Tá, foi seu chute. Deixa eu abrir o bloco de notas. Não foi um chute, eu tentei fazer a conta. Não é. Então eu errei. Uhum. Nesse caso, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a massa atômica do Na, a massa atômica do hidrogênio, a massa atômica do carbono, a massa atômica do oxigênio. No caso, a massa atômica do sódio, né, é igual a 23 gramas por mol. Gramas por mol. A do hidrogênio é 1 grama por mol. A do carbono
é de 12 gramas por mol. A do oxigênio é de 16 gramas por mol. O que a gente sabe? A gente sabe que nesse átomo aqui, né, a gente tem NaHCl3, a gente tem 3 átomos de carbono, então a gente vai ter um Na, que vai ser igual a 1 vezes, vou colocar asterisco como vezes, 1 vezes 23, mais, isso aqui é a lei de Lavoisier, pessoal, a lei de conservação das massas, mais 1 vezes 1, né? O que exatamente essa lei diz? A lei de Lavoisier, ela fala que várias coisas. A primeira, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a primeira parte que ela fala. Na segunda parte, ela fala que tudo que eu tiver do primeiro lado de reagente, eu tenho que ter exatamente igual de produto. Em Ok. massas, em quantidade de elementos, em tudo. Certo. Entendeu? Sim. A gente tem um carbono também, né? Mais um carbono, 1 vezes 12, mais 3 oxigênios, 3 vezes 16. Então, essa é a massa total em gramas por mol, né? Em gramas por mol que eu vou ter de bicarbonato de sódio. Correto? Uhum. Nesse caso, eu vou ter 1 vezes 23 vai dar 23, mais 1 vai dar 24, 24 mais 12 vai dar... Calma, deixa eu pegar aqui, ó. 36. Sim, mais 12 vai dar 36, mais 3 vezes 16 vai dar, no total vai dar... Mais 48. 36 mais 48, 30, 50. No caso, deu 108, né? 108 gramas por mol de bicarbonato de sódio. Essa vai ser a minha solução total, né? Eu quero saber quantas gramas vai ser produzida de CO2. Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu tenho 108 gramas de reagente. Opa, não, calma aí. Eu tenho mais 1 grama de hidrogênio aqui. No caso, eu vou ter mais 1 grama que vai ser do meu hidrogênio. Eu esqueci desse hidrogênio que está reagindo aqui, ó, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Eu tinha esquecido desse hidrogênio aqui, ó. No caso, então, eu vou ter 109. 109 gramas de reagente. Mas o que eu tenho? O que eu quero? Eu vou ter numa reação de... Nessa reação, eu vou ter um total de... Cadê? O bloco de nota. Professor, Oi. agora que a gente tem esse 109 e a gente divide ele por 23, Calma aí, a gente não vai ter 109 não. Eu vou ter... Por que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 aqui nesse caso. Eu vou explicar para vocês o que vai acontecer aqui. Uma regra de 3. Eu vou ter 108 gramas, e nessas 108 gramas de bicarbonato de sódio, eu vou ter um resultado de... Cadê? 12 mais 16 mais 16. Por que 12 mais 16 mais 16? Que é a quantidade de gás carbônico aqui, ó. Eu tenho, para essa quantidade de bicarbonato de sódio, eu vou ter essa quantidade de gás carbônico aqui, ó. Que é um carbono 12 mais 2 oxigênios, 16 e 16. Eu vou ter um resultado de 44 gramas por mol. Aí, o que eu tenho? Eu tenho que a minha solução, eu vou ter um total de 16,8 gramas por mol de gás carbônico. Isso, ou de gás carbônico não, de bicarbonato de sódio. Eu vou ter uma quantidade, então, de quantos? Quantas gramas por mol de... Quantas gramas de... Aqui não é grama por mol, não. Aqui é grama.
Eu vou ter 16,8 gramas de bicarbonato de sódio. Isso vai me dar quantos gramas de gás carbônico? Essa é a minha regra de 3. O que eu faço na regra de 3? Multiplicação cruzada, certo? Uhum. Então, eu vou ter 44 gramas por mol de gás carbônico vezes 16,8 gramas de bicarbonato de sódio, dividido... Opa! Isso tudo dividido pelos 108 gramas por mol do bicarbonato de sódio do bicarbonato de sódio numa solução de Avogadro, entendeu? Uma massa inteira. O que vai acontecer? Eu vou cortar mol com mol, vai me sobrar só gramas nesse resultado e eu vou ter essa continha. 44 vezes 16,8 dividido... 676. Desculpa, eu esqueci do vírgula 8. Dá 739,2. Dividido por 108 vai me dar um resultado de 6,844444444444. É um número racional, né? Opa, calma aí, só um segundo, pessoal. É um número irracional. Dá 700 e quanto? Que eu tô anotando aqui. Aqui, ó. Só uma Vou fazer dúvida. de novo aqui, ó. Oi. Esse 108 ele é o resultado do quê? Da multiplicação, da soma dessas multiplicações? Da soma dessas multiplicações aqui, ó. É o resultado em gramas por mol de bicarbonato de sódio em um número inteiro na lei de Avogadro, entendeu? Só que esse resultado não dá 108. Dá quanto? 84. Eu fiz o resultado errado aqui mesmo. Calma aí. Deixa eu só conferir. Vai dar 23. Provavelmente dá 84 mesmo. Mais um, porque o resultado é extremamente errado. Mais 12. Opa, mais 12. 36. Mais, abre parênteses, 3 vezes 16. Dá 84 mesmo. Eu errei. Coloquei a conta errada na calculadora, desculpa. Tranquilo, normal. Então, aqui vai dar 84, dividido por 84. 84 dividido por 84? Não, mas vai dar 44 vezes 16,8 dividido por 84, vai ser igual a minha massa em gramas de gás carbônico, que eu quero calcular. Ok. E 44 vezes 16,8 dá quanto mesmo? 700 e o quê? 44 vezes 16,8 vai dar... 739,2. Exatamente, 739,2 dividido por 84. Dá 8,8. Exatamente. 8,8 gramas de CO2. Ah, tá. Opa, não, CO2. A gente tem essa resposta aqui, ó. Letra D. Viajei na maionese quando fiz a conta. É um pouco complexo fazer isso, mas uma regrinha de 3 simples, se a gente prestar atenção no que a gente está colocando na calculadora, não colocar os valores errados, pode dar um resultado bem diferente. Então o uso da calculadora é permitido? Sim. Ah, maravilha. No próprio vestibular, em próprios concursos, o pessoal usa muito calculadora. Eles dão calculadora pra gente usar, né? Ah, que bom. Daí já previne um erro. Mas tem outro, porque lá não usa calculadora científica igual eu estou usando aqui. Lá eles usam a calculadora, a energia solar, geralmente, que se ficar muito tarde da noite e você continuar fazendo a prova, vai dar um pequeno BO. Eles pensam justo para acelerarem o processo da prova. Não, é porque, segundo eles, é um conteúdo menos ruim para a natureza, porque se a calculadora é energia solar, não vai gerar resíduo sólido, tipo baterias e pilhas que eles vão jogar e descartar. Faz sentido. Isso acontece principalmente com bateria e pilha à base de lítio. Demora muito para se decompor.
Bastante. Algumas centenas de milhares de anos. Só que dá para usar o lítio, né? O pessoal descarta Sim. porque... Isso aqui, ó. Ele é difícil de ser reaproveitado, por acaso? Tudo é possível de ser reaproveitável. E quando eu falo tudo, tudo mesmo. Caraca. O problema é que às vezes o custo de reaproveitamento é muito mais caro do que a produção de um novo. Tá aí a lógica do mercado. Essa questãozinha aqui. No que diz respeito à estrutura e propriedades dos sólidos e líquidos, assinale a afirmação verdadeira. Todos os sólidos são cristalinos e têm uma estrutura regular. Cadê? Uma célula unitária como unidade estrutural básica? Pessoal, isso é verdadeiro? Não. Exatamente. Errado. Nem todos os sólidos são cristalinos. Os 3 tipos de cristais são iônicos e moleculares ou covalentes e cristais metálicos. Também não. Exatamente. Também não. Muito estranho isso, né? O baixo calor específico da água garante seu papel moderador do clima da Terra por meio da liberação da absorção de quantidade de substâncias de calor. Pessoal, a temperatura do nosso planeta é por causa da água? Não. A água até ajuda, mas não necessariamente assim. O gelo é menos denso que a água e por isso causa a formação de uma rede tridimensional constituída de ligações interatômicas e interações de hidrogênio. Mas mudando o Por ser estado a da última matéria. Oi? Não, calma aí. Um de cada Mudando o vez. estado da matéria, isso altera a densidade? Sim. Então tá certo. O que você estava falando? Acho que era o Bruno, né, que estava falando. Foi mal, te interrompi. Não, tá tudo certo. Pode falar, Bruno. Não era nada, não. Pode continuar. Não, pode falar. Eu não saberia dizer se essa tá certa ou errada. Ó, Só sei dizer porque é a última que sobrou. dá para colocar assim. É a última que sobrou, então eu acho que é ela porque tá certa. Porque só sobrou ela. Realmente, o gelo é menos denso que a água. Geralmente, mais comumente, os sólidos, né? Ele é mais denso do que o líquido. O sólido, ele é mais denso do que o líquido, quando o produto é o mesmo. No Eu caso tenho uma Essa pergunta. informação a informação do começo dá para analisar, mas aí a formação de uma rede tridimensional constituída de ligações interatômicas, que são ligações interatômicas. Oi. Ligações interatômicas são ligações entre átomos de hidrogênio. No caso, são as pontes de hidrogênio. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. O ouro, que é um elemento bem denso, assim, que ele é bem pesado em pequena quantidade, por exemplo. Todo mundo sabe, 1 quilo de ouro é um bagulhinho bem pequeno. Ele sólido, ele é mais denso ou menos denso do que ele líquido? Geralmente todos os sólidos são mais densos em estado natural, do que eles líquidos, entendeu? Por exemplo, o mesmo material sólido geralmente é mais denso do que o líquido. Então isso Entretanto, funciona. contudo, porém, todavia, Tem exceções. a água é a exceção. Porque a água, a água ela é extremamente versátil, se encontra nos 3 estados da matéria num único planeta. Por que a água é esse elemento supostamente mágico, como muita gente escreve? Até agora eu nunca tive uma explicação para essa pergunta. Geralmente por causa das forças intermoleculares que ela tem. O que que acontece? A água ela tem uma facilidade muito grande de fazer pontes de hidrogênio. O que que é a ponte de hidrogênio? Quando um átomo ele tem hidrogênio, ele está conectado com o famoso FON. O que que é FON? São 3 elementos básicos da tabela periódica, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Quando o hidrogênio está conectado com ele apresenta uma carga... Como é que eu posso falar? Ele tem a habilidade de fazer a chamada ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio é a facilidade que ele tem de criar uma ligação com ele mesmo, entendeu? Ou seja, uma molécula de água, vamos supor que isso aqui é água, ó, isso aqui é o hidrogênio, isso aqui é o oxigênio, né, o dedo do meio, enquanto os outros dois são hidrogênio. O que que acontece? Pelo fato de acontecer essa polaridade desses átomos serem muito maiores, o átomo de oxigênio, de nitrogênio e o de
flúor serem muito maiores do que o de hidrogênio e apresentarem uma carga muito grande, eles criam essa polaridade. E nessa polaridade, eles vão fazer com que eles vão ligar um hidrogênio no outro, assim formando essa ponte. Legal. E as ligações de carbono, que tem bivalente, trivalente, tetravalente, como é que funciona mesmo? Ou isso é para outra aula? Isso é para outra aula. A gente vai Ok. estudar essas ligações. A ponte de hidrogênio a gente não vai estudar com tanta informação assim. Nesse caso da água, o que vai acontecer? Como ele vai criar ponte de hidrogênio, e essas pontes de hidrogênio, ela pode ter algumas quantidades de gás oxigênio ali, quando a gente forma gelo, sempre que vocês forem ver formação de gelo, vocês vão ver bolinhas de ar dentro do gelo, na geladeira de vocês. Isso vai fazer com que a densidade dele diminua. O que é menos denso? Uma bola completamente cheia de um determinado produto, ou ela com algumas bolhas de ar? A segunda opção, tá na cara. Vai ser menos denso. Exatamente por isso que o gelo ele vai ser menos denso que a água, porque sempre que acontece a formação do gelo, ele vai criar algumas bolas de ar. Outra coisa interessante é que o gelo ele vai se solidificando de fora para dentro. Vocês já perceberam isso? Sim, porque tem mais área de contato. Exatamente. E como ele congela de fora para dentro, exatamente por isso que... O ar por fica exemplo, aprisionado. também, o ar fica aprisionado e geralmente em locais que nevam, né, locais que são muito gelados, cria aquela casca de gelo em cima da água e essa casca de gelo faz com que a água embaixo ela sempre se conserve na mesma temperatura. Exatamente por isso, em regiões muito frias também, né, o pessoal tira os blocos de gelo para fazer os iglus, porque do lado de fora ele sempre vai estar, a temperatura sempre vai estar diminuindo, fazendo com que aquele gelo sempre seja sólido, mas do lado de dentro a temperatura pode estar maior do que do lado de fora, porque tem Porque ele uma consegue. temperatura maior, sei lá, de 30, 36 graus está sendo emitida pelo corpo da pessoa e se mantém aprisionada dentro do iglu. Exatamente. Por causa disso que vai acontecendo. O gelo, Conservação térmica. a água é uma substância mágica por causa disso. Interessante. Ué, o maluco virou 2. Quem? O Bruno. Ele pode estar em dois aparelhos ao mesmo tempo. Ah, tá. Ignorar. Continuando. Essa questão aqui. Não, isso aqui não é questão, não. Droga, eu tirei. Não, é questão sim, é questão sim. É porque ela está em duas partes, porque ela é muito grande. A figura é uma representação esquemática de uma estação de tratamento de água. Nela pode ser observadas as etapas que vão desde a captação em represas até a distribuição à população, no intuito de minimizar o custo com o tratamento. Foi proposta a eliminação da etapa de adição de hipoclorito de sódio e o resultado foi comparado com o da água tratada em todas as etapas. Beleza, o que aconteceu? Eles tentaram tirar o hipoclorito de sódio da etapa de adição, né? Vamos lá. Caso fosse aceitar a proposta apresentada, qual seria a mudança principal observada na qualidade de água que seria distribuída às residências? Vamos lá. O hipoclorito de sódio vai entrar onde aqui, pessoal? Vai entrar na decantação, por exemplo? Na captação, ele não vai entrar, não é? Na decantação é simplesmente água sendo filtrada. É um tipo de filtração. Na decantação vai esperar a parte mais sólida, mais densa descer e a parte mais Para líquida ficar água líquida por cima para poder escoar pelo sistema de tratamento. Então, Exatamente. já dá para assumir que não vão adicionar nada nessa, só vão tirar. Exatamente. A filtração também. A filtração é só tirar. O que vai tirar? Vai tentar tirar as impurezas que não saíram na decantação. Em muitos casos, essas impurezas são coliformes fecais. Não, ainda não. Não, mas tratamento de esgoto tem essa parte, sim. Tem, mas os cloroformes fecais ainda não é pela filtração. Não? Não, é pela desinfecção. Tá bom. Minha professora no 7º ano mentiu para a classe inteira. Olha, minha professora acho que da 5ª série também, ela mentiu para a classe inteira também quando ela falou que feridas
Por exemplo, você abre um corte em um determinado local, nessa região nunca vai nascer pelo. Isso também é mentira. A gente mentiu o nosso ensino fundamental quase todo pra gente. Eu tenho um monte de ferida que tem pelo por cima. Isso tá real. É que eu tenho muita ferida pelo corpo, já que eu sou alérgico à picada de qualquer bicho. Vamos continuar aqui, pessoal. Sobrou só esse processo aqui, o quê? Desinfecção, alcalinização e fluoretização, certo? Então vai ser exatamente nesse processo aqui que vai acontecer que eles vão colocar o hipoclorito. Vai ser a única unidade que eles vão colocar alguma coisa. Depois disso, eles vão distribuir a água. Isso quer dizer que, caso fosse aceita a proposta, qual seria a mudança principal observada na qualidade da água que seria distribuída às residências? Presença de cheiro seria? Presença de cheiro, certeza? Não, certeza eu não tenho de nada, eu tô bem confuso. O que vai acontecer, ó? Na chutando decantação, dessa vez. na decantação a gente vai tirar os resíduos maiores, na filtração os resíduos menores. Aqui, o que vai acontecer? A gente vai desinfectar a água. Isso é a única parte que a gente adiciona alguma coisa. Significa que o hipoclorito de sódio a gente vai usar para desinfectar a água. Isso vai acontecer, se tirar ele, vai acontecer uma elevação do teor das bactérias. Tá explicado. Ok, valeu. A gente não vai mais desinfectar. Ficou claro? Ficou, valeu. Deixa eu só ver quantas pessoas tem na aula. Eu gosto de saber, gosto de chamar as pessoas pelo nome. Isso é legal. Cadê? Eu, Bruno e Gustavo, só vocês dois. Caraca, Tá, isso é então a meio resposta triste. é essa. A elevação do teor de bactérias. Tá bom. Vamos para a Para próxima. subir o pH para subir o pH de alguma coisa da água, por exemplo, tem que adicionar acidez, né? O teor de acidez. Então, tem alguma possibilidade de o teor ao momento que o teor de bactéria sobe, subir o pH também? Tem. Dependendo do que essa bactéria excrementar, lembra? Todo ser vivo ele se alimenta e excrementa. Na verdade, está levemente correto. Tem uma espécie de borboleta chamada Mumbum. Eu esqueci a tradução em português, só que ela não tem aparelho digestivo. Ela não se alimenta. A única fonte de energia que ela recebe vem da pupa do casulo. Ela fica viva por cerca de 36 horas, se reproduz e morre. Tem muito Ela, animal que é assim, que não tem digestão. Tem uma mosca, se eu não me engano, lá na África, que ela vive por 12 horas, ela vive durante muito tempo como larva e quando ela vai para o estágio adulto, ela vive 12 horas e não tem fluido digestivo também. Eu falo no sentido mais comum, tipo, o comum do ser vivo se alimentar e excrementar. Mas tem alguns que não se alimentam, então também não vão excrementar, mas as bactérias, elas se alimentam e excrementam. tá Muito bom. comumente, a maioria das bactérias, não todas, mas muitas mesmo, elas liberam amônia. Amônia, isso é muito Amônia presente na urina. eu também. E no cocô da vaca. Caraca. No interior de uma carcaça de leão também tem bastante amônia. Tem. A gente precisa de muito nitrogênio para o corpo humano. Para o corpo de qualquer animal. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro que tinham massa de 5,6 gramas cada... acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, Fe2O3, e água, né? Uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico que ocorre segundo a equação química. Pessoal, eu vou usar a equação química que está aqui, mas eu vou dar um pequeno porém. Como é que a gente vai usar 3/2 de um átomo de oxigênio? Não sei. Exatamente, tem esse pequeno porém aqui. A gente nunca vai usar esses números aqui, eles têm que ser inteiros.
A gente não consegue usar meio átomo. Usar algo que antigamente era considerado indivisível é bem irracional, para ser bem sincero. Não, é porque como é que eu vou reagir meio átomo de oxigênio? Então, meio átomo não é um átomo. Exatamente, então ele não vai conseguir reagir, a gente vai quebrar o átomo. A única coisa que a gente vai conseguir fazendo isso vai ser uma explosão gigante. Não necessariamente. Tem como dividir um átomo sem explodir? Tem. Caraca. Por exemplo, hoje em dia tem gente que tenta fazer criação de átomos por aí, né? Eles pegam, por exemplo, não sei, alguma coisa que está em abundância na natureza, coloca tipo num colisor de partícula lá, na verdade ele não é um colisor, é uma coisa que faz fundir as partículas, uma máquina de fusão, e assim eles criam elementos. Não é à toa que determinada parte da tabela periódica já são elementos criados pelo homem. Que estranho. Aqueles que têm 3 letras. Ah, legal. Isso é um pouco assustador. É, não sei. Talvez. Continuando. Considerando as massas molares em gramas por mol, hidrogênio 1, oxigênio 16 e ferro 56, qual a massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego? Vocês conseguem fazer essa? Ela é bem parecida com aquela primeira que a gente fez. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou abrir o bloco de notas de novo. Vou passar um traço aqui para a gente saber que é a partir de baixo. O que a gente tem? A gente tem 2 Fe, né? 2 ferro. 2 Fe. Opa. Eu tenho quanto de ferro? 5,4 gramas, né? Quase isso. O que eu tenho? A gente tem 2 ferros. O ferro, ele tem massa atômica, né? Massa atômica dele é de 56 gramas por mol, certo? Se eu tenho 2 ferros, eu tenho 2 vezes isso. 112. Então, com 112 gramas de ferro, eu vou produzir um resultado de... Quanto de ferrugem eu produzo com 112 gramas de ferro? A ferrugem equivale a quanto por cento da massa? Calma aí, não, a gente vai ver aqui agora. Isso aqui é de ferro, né? 2 Fe é igual a isso. Agora, de ferrugem, eu tenho... na ferrugem eu tenho 2 ferros e 3 oxigênios. O oxigênio, ele é igual a 16 gramas por mol. Então, na ferrugem eu tenho Fe2O3 vai ser igual a, abre parêntese, 56 vezes 2 mais 16. 16 vezes 3. Certo? Uhum. Então, eu vou ter aqui de resultado... Eu vou colocar aqui na frente. Vai dar 112 mais 48. Que é igual a 160. Calma aí. 112? Não, calma aí. Acho que é 160 mesmo. Não, é 178. Calma aí, tem alguma coisa errada. Só um segundo. F2...
Eu acho que é 160 mesmo. Só um segundo. Ocultar. 112 mais 48. 160. Tá, então, para 112 gramas de gás de ferro, eu vou produzir 160 gramas de ferrugem. E para metade de um prego, que no caso ele fala metade, quer dizer, o prego tem 5,6 gramas, mas qual foi a massa em ferrugem produzida a se oxidar metade, 50% de um prego? 40 gramas. 40 gramas? 160 dividido por 4. Calma aí. Eu vou ter 5,6 dividido por 2. Dividido por 2, né? Que é a minha massa do prego que eu quero enferrujar. Dividido por 2. Vai ser igual a x. Aí a gente vai fazer a regra de 3 de novo. A regra de 3 é extremamente importante. Vai dar 5,6 dividido por 2. 2,8. 2,8 vezes 160 dividido por 112. 2,8, não é 2,4 não. Vezes 160. 448 dividido por 12. Por 12 não, por 112. De onde surgiu esse 448? É, 2,8 vezes 160. ok. 448. Aqui, ó. Tá vendo a calculadora? Tô. Não, eu já anotei aqui. Isso aqui tudo dividido. Opa, dividido por 160. Ou não, 160 não, é. Multiplica, 12. dividido por 112. 4. É. 4. Opa, cadê a questão? Tô no negócio errado. Resposta. Bom, a gente não tem um resultado inteiro de 4 aqui. O que a gente tem? A gente tem 4,45. Essa é a resposta. Olha, no começo, quando você apresentou a pergunta simplesmente sem a fórmula, eu imaginei, no processo de oxidação não se ganha, você não ganha peso, e se você perde ele, porque o processo de oxidação, ele não oxida 100% do que ele contamina. Não, no caso, a oxidação ela tem o ganho de peso, por quê? Porque ele está aumentando a quantidade de matéria dentro dele, ele está colocando oxigênio dentro dele, o oxigênio tem um peso. É igual eu falei na Mas aula passada com o Bruno. O que acontece, por exemplo? Se você, por exemplo, coloca fogo num pedaço de bombril, o que vai acontecer com ele? ele vai começar a entrar no processo de fusão. Não. Se você coloca fogo no bombril, você está oxidando. Toda reação de queima é um processo de oxidação. Você E daí oxidou ele o tá bombril... é porque ele tá reagindo com oxigênio, né? Pra Do formar a ar, chama. sim. Isso Ok. faz com que aumente o peso dele. Você pode pegar um pedaço de bombril e pesar ele antes de colocar fogo e depois de colocar fogo. O peso dele vai aumentar. Saquei. Quando você está oxidando alguma coisa, você está enfiando mais matéria dentro dela. Você está oxidando, você está, por exemplo... Pensei que fosse o contrário. Não. No caso, você está falando uma ação de redução. A gente tem uma oxidação e a redução. Tá. E na ação de redução a gente vai estudar isso ou Sim, é a pra gente vai esquecer? estudar oxidação e redução. Ok. Eu acho até que eu tenho ela aqui, ó, mesmo. As reações aqui, ó. Reações, produtos. A substância ela tem que ter a mesma quantidade de reagentes de produtos. A gente tem 4 tipos de reações, né? Uhum. Tá.
Não, esquece. Voltando aqui. Eu estava fazendo a aula e não coloquei essa parte, mas sim, vai estudar oxidação e redução. Talvez eu tenha colocado numa outra aula que eu tenha deixado em casa. Ah, tá. Essa aqui é bem legal. Não vai precisar calcular. Para preparar o vinho de laranja, não sei. Não sei se vinho de laranja é bom. Essa é a primeira vez que eu ouço falar de vinho de laranja também. Caldo de açúcar é misturado com suco de laranja. Caldo de açúcar é misturado com suco de laranja. E a mistura é passada em panos para retenção de impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolha de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. Tá, isso foi uma reportagem de um jornal, Química Nova na Escola. Nossa, eu estudei esse Química Nova na escola. Era um material popular que a gente tinha antigamente, se eu não me engano, nas escolas públicas. Não sei se vocês ainda têm isso lá, mas antigamente tinha um monte de caixa laranja que ficava no fundo das aulas. Era alguma coisa nova, ciência nova na escola. Enfim. Não. Eu tive isso. Os professores usaram durante 1 ano e nunca mais usaram, mas tinha muita coisa muito legal lá. Os processos físicos e químicos que ocorrem na fabricação dessa bebida são, respectivamente, o que acontece, pessoal? Fermentação. A gente tem a fermentação, e o que mais? Oxidação? Não, não é o Não. processo de queima. Vamos Então- ler. Vamos ler de novo aqui, ó. Tá, se presta não é atenção. oxidação, é redução, né? Não, nem sempre é só oxidação e redução. Mas olha só. Para preparar o vinho de laranja, vou colocar de roxo. Para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com o suco de laranja. E a mistura é passada em panos para a retenção das impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões e são tampados com rolha de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, 2 meses depois, o repouso é novamente a troca de cilindros de bambu para a rolha de cortiça. Isso aqui tudinho, ó, tá falando. O quê? O que aconteceu? Aconteceu a fermentação. Sim, a gente sabe que para o açúcar se tornar álcool, a gente precisa fermentar. A gente consegue fermentar álcool para virar o açúcar de casa mesmo para virar álcool. Minha mãe fazia isso quando ela estava fazendo... Ela estava tentando fazer... Como é que é o nome? Minha mãe já fez licor lá em casa, licor na chácara que ela tem com algumas frutas. Eu já e fermentei ela fazia. beterraba. Eu já fiz uma experiência que eu tive que fermentar. Eu peguei beterraba, botei pra fermentar, virar álcool e com esse álcool eu botei fogo em algumas coisas. O processo de fermentação para obtenção de álcool através do açúcar da beterraba. Você sabia que o açúcar da maior parte da Europa que eles produzem de lá é de beterraba, né? Beterraba branca. Sim, eu já li sobre isso. Então, a gente tem a fermentação como um dos processos. E o que mais que a gente tem? Não faço ideia. Você sabe, Bruno? Bruno? Ele deve ter ido no banheiro, algo do tipo. Ok, tá. O que acontece? O primeiro ponto que a gente tem que ver aqui, né? Ele é passada em panos para a retenção. O que é passar em panos? É filtrar o ar. Essa é a resposta. Filtragem. Sim, a gente filtra e depois fermenta. Essa questão aqui é legal, Legal no sentido de bem difícil. Que é isso? Exatamente. Que é isso? As plantas realizam fotossíntese. Isso é o resultado da fotossíntese. Pela captura Elas do gás convertem carbônico. gás carbono em oxigênio. Mas não é só oxigênio que elas fazem a conversão, não.
que acontece a captura do gás carbônico atmosférico e, juntamente com a água e a luz solar, produzem os carboidratos. Viu? É os carboidratos. Isso aqui é um carboidrato. No esquema está apresentada a equação deste processo, em que as letras x e y representam os coeficientes esquiométricos da reação. O que a lei de Lavoisier fala? Que nada se perde, tudo se converte. Mas para nada se perder significa que tudo que eu tenho do lado, eu tenho que ter do outro, correto? Sim. Exatamente. O que a gente tem que fazer nesse aqui? O que a gente tem que fazer? A gente tem que contar a quantidade de átomos que tem aqui e conseguir responder isso. O que eu quero saber? Eu quero saber quanto de água eu vou usar e quanto de gás carbônico eu vou usar. Olha só. Nesse caso, eu vou ter um carbono aqui, ó, e 3 moléculas de oxigênio. Certo? Uhum. Eu tendo um carbono e 3 oxigênio, agora vamos contar. Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? Um, bem aqui. Opa, volta. Eu vou trocar a cor aqui para colocar. Vermelho vai ser o carbono. Eu tenho um carbono aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Não consigo 4. ver direito, tá muito pequeno e eu tenho astigmatismo. Tá, eu vou aumentar aqui, ó. Eu tenho. Tá, valeu. Eu tenho um carbono aqui, ó. Uhum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos, olha aqui. Tô vendo. Então, se eu tenho 14 carbonos, quantos átomos de CO2 eu vou precisar aqui? O meu número X vai ser quanto? Se eu só tenho um carbono aqui de CO2. Quantos átomos de oxigênio vai precisar? Não, de gás carbônico. Para converter. Quantas moléculas de gás carbônico eu vou precisar para converter X quantidade de CO2 em 14 carbonos aqui nessa molécula de carboidrato? Qual é a fórmula para isso? Não tem exatamente uma fórmula. É Você sentar e contar de um por um. Quantos carbonos eu tenho? Ó, eu tenho 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Letra 13, E. 14. Letra E. Eu tenho 14 números X e 6 N's. Ó. Vou precisar de 6 aqui. Ó. 1, 2, 3. Significa que 3 vezes 6 vai dar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, mais... Então, eu vou ter isso aqui. 14. Porque se disse que tudo que tem de um lado tem que ter igualmente do outro. Então essa é a única resposta viável. Exatamente. Se eu tenho 14 átomos de carbono e eu só tenho um carbono como reagente, eu preciso de 14 moléculas de gás carbônico. Saquei. A resposta é, não precisa calcular, a gente só precisa sentar e contar. Viu como a questão então não tá. é tão difícil assim? A gente senta, olha e fala, meu Deus, que é isso? Então, Isso é impossível. 2 semanas atrás, eu ajudei uma amiga minha a fazer uma prova de química que tinha uma questão igualzinha a essa. Eu fiz a mesma coisa que você disse, então eu acho que acertei, porque eu contei e fui no que tinha o mesmo número. Exatamente. Tem que ter o mesmo Então eu número dos dois acertei. lados. Porque em grande parte eu usei um vídeo para explicar para ela, que eu peguei, fiquei uma semana procurando por vídeo explicativo, estudando. Exatamente. Aqui, ó. Ok, então eu fiz um bom trabalho. É que eu Essa fiquei com aqui. medo de ter afundado ela. Mas agora A densi- eu tô bem seguro com isso. A densidade é uma propriedade que relaciona a massa e volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento
Determinação de densidade de uma amostra sólida desconhecida. Primeiro, ele determinou a massa da amostra, obtendo 27,8 gramas. Em seguida, utilizou uma proveta graduada. O que é uma proveta graduada? É como se fosse esse tubo de ensaio aqui, ó. Isso é uma proveta. Ele é medido de ml por ml. Ou seja, 10 ml, 20 ml, aí vai de 1 por 1 até chegar nesse, entendeu? Proveta é só o nome, porque tem os Becquerels, tem tudo mais. É só um nome, tem um monte de coisa. Nossa, Eu só sei disso porque o meu tio, ele dá aula de química na UEM, legal. né? Deve aprender muito com ele. Sim, Ele encheu essa proveta com água para determinar o volume da amostra. O que ele fez? Ele pegou essa amostra que tem forma que não é regular. O que não é regular? Ela pode ter um formato muito estranho que não dá para a gente medir o volume dele através dos cálculos normais. Aí o que a gente faz? A gente pega essa amostra, coloca em água, a gente pega esse deslocamento da água, né? Ele saiu de 35 e foi até 45. Então, esse foi o volume dele, um volume de 10 ml. só que Aí a gente vai pegar esse volume, quer dizer, a massa dele, né, que é 27,8 gramas, e dividir pelo volume. certo. Foi esse volume que deu aqui, de 10 ml, 10 mililitros. Qual é o resultado disso? Explica de novo que eu me perdi aqui. Foi mal. A densidade é uma propriedade que relaciona a massa e volume de um material. Um estudante Não, iniciou um... os números. Tá, os números. Como é que a gente calcula a densidade de um objeto? Medir o número atômico dele pela taxa de mol. Não. A densidade de um objeto. Não é. Tá bom, eu Por não sei. exemplo, se eu pegar um pedaço de plástico, o plástico não tem número atômico, ele é uma mistura de carbono, hidrogênio e oxigênio. A bauxita, Saquei. por exemplo, é um minério, que ele é basicamente ferro misturado com alumínio. Determinadas propriedades não dá para a gente pegar número atômico. O que a gente faz? A gente pega a massa dele, né? A gente. Espera aí, eu acho que eu sei. A gente pega e vê quantas gramas tem por milímetro quadrado. Ou cúbico. Cúbico por milímetro, milímetro. Por milímetro cúbico? Não, milímetro. Milímetro já é centímetros cúbicos. Ok. Vê Decímetro quantas cúbico. gramas tem por milímetro, né? É. Ou seja, você vai pegar a massa dele e dividir pelo volume. É massa dividido por volume. Bruno, você está conseguindo acompanhar a aula? Se tiver alguma dúvida, você pode falar. Enquanto isso, vai tentando fazer, Gabriel. Gustavo. Gustavo. Desculpa. Tá bom. Ai, desculpa, eu saí. Gabriel na cabeça. Oi, saiu? Ai, caramba. Eu diminuí a tela aqui sem querer. Relaxa. Você só diminui para você. Tá, eu tô tentando aqui entrar de novo. Não. Vê aí, ó. Eu vou entrar aqui rapidinho. Ok. Pronto, entrei. Você consegue responder essa? Vou tentar. 27,8 gramas em 10 ml. 27,8 vezes 10. Não. Alô? Eu tô aqui. Não, achei que tinha ficado mudo aqui para mim.
É 27,8. Vinte e sete vírgula oito. Dividido pelos 10 mililitros. Dividido por 10. É. Bem simples. Tá bom, fica 2,78. Gramas por mol. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar são as Tá. unidades de medida. 2,78 barra mol. Gramas por mol. Tá, gramas por mol. Essa é a resposta aqui, ó. Letra E. 2,78 gramas barra mol. Letra F. Não, letra E, desculpa. Não tem letra F. Minha visão é péssima. Então eu acertei? Sim. Ok. Eu tô preocupado com o Bruno. Bruno, você tá conseguindo acompanhar a aula? Qualquer coisa, manda só um joinha no chat. Tá conseguindo ouvir? Eu não tô conseguindo contato. Ó, se eu estiver atrapalhando a aula com uma pergunta ou se eu estiver falando na frente de alguém, só me dá um toque que eu paro, tá? Não, tranquilo. A aula tá aqui pra gente fazer pergunta mesmo. A gente tem que entender bem o que tá acontecendo. Senão a gente não vai conseguir fazer mais nada daí pra frente. Certo. INEP. Para demonstrar os processos físicos da separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas na seguinte ordem. 1. Grãos de feijão. Catação. 2. Limalha de ferro. Imantação. O que é imantação? Você aproximar com imã. Catação é catar, pegar mesmo, igual a gente cata feijão para separar os que não estão muito bons. Imantação é quando a gente aproxima um material magnético, né? E consegue Pra separar retirar. tudo que for magnético. É legal Bolinhas que de- dá pra fazer imantação na terra, em terra seca, assim, não barro. Você fazer em poeira, que você vai num terreno baldio, dá pra conseguir pó de ferro. Tá, tem muitas formas de conseguir pó de ferro, como, por exemplo, queimar o bombril e separar o pozinho. É, isso é mais fácil. É que eu geralmente pego da terra mesmo. Quando eu estava na faculdade, teve um professor que fez a gente varrer o telhado de casa e levar o pó para a faculdade para a gente conseguir separar o que for magnético, que é resultado de provenientes de matéria que vem do espaço. Legal. Tudo que for magnético ali é tipo resto de meteorito que caiu. Legal. Tá, imantação, aí tem as bolinhas de isopor, 3 bolinhas de isopor, flotação. O que é a flotação? Você submergir o composto em água para os componentes ficarem flutuando, serem separados. Exatamente, é o que eu faço com preguiça de catar feijão, em vez de eu separar os que estão ruins, eu jogo tudo na água e separo os que estão boiando. Saquei. Eu tenho muita preguiça de fazer isso. 4, areia, filtração. E 5, cloreto de sódio, evaporação. Pergunta, em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações? 3. Exatamente, etapa 3. Por quê? Porque eu precisei tacar a água para flutuar, para fazer as bolinhas de isopor flutuar. É na etapa 3, letra C. Legal. Um princípio importante na dissolução de solutos, que é semelhante dissolve semelhante. O que é semelhante dissolve semelhante. Não é à toa que a gente passa creme Tá. de pele e se lava com sabonete, certo? Sim. Gordura dissolve gordura e assim por diante. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve.
Ó a molécula do açúcar. Com a A molécula gente do tem açúcar. essa aqui, ó. Não, eu perguntei pra mim mesmo. Ah, tá. Essa aqui é a molécula do açúcar. Presta atenção, ó. Mas obrigado por responder. Tem grandes quantidades de hidroxila. Isso significa que ó, ela tem uma grande chance de fazer uma ponte de hidrogênio, correto? Aham. Ou seja, ela tem uma grande facilidade então, de se ligar com a água, porque, ó, por exemplo. A molécula do açúcar é basicamente glicose, né? É, Ok. Então isso é glicose? Dois é. hidrogênios e um oxigênio? Não. Na glicose a gente tem carbono, né? Dois hidrogênio e um oxigênio é água. Ah, é. H2O. É, glicose a gente tem C6, H12 e O6. Ok. Mas não é só esse tipo de açúcar, existem muitos tipos de açúcar. O amido é um tipo de açúcar. Tem Uhum. muito tipo de açúcar. Muito, muito mesmo. Saquei. Inclusive, esses dias eu estava discutindo com meu pai em casa, que ele estava falando que eu só comia doce em casa, e eu falando que ele só comia macarrão e que era a mesma coisa. Eu estava no banheiro. Eu disse que ele estava no banheiro. Ah, oi, tava no meio. Tô assim, ok, Bruno, mas você tá acompanhando a aula, né? Se você tiver alguma dúvida, é só falar. Se quiser que volta para responder algumas questões. Voltando. A dissolução na água no soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de. Por que o açúcar se dissolve na água? É basicamente isso que está perguntando. Ligações de hidrogênio. Exatamente, ligações de hidrogênio. Por quê? Porque a, as moléculas de. As moléculas não, né? As partes de hidroxila aqui, ó, que tem o H misturado, cadê? Eu vou colocar de azulzinho. As partes da hidroxila que tem o H misturado aqui, ó. Todas essas partes aqui, ó. Elas têm uma facilidade muito grande de conseguirem se ligar Com o oxigênio. com o Quer dizer, hidrogênio da hidrogênio. água. Confundi. Eu vou mudar aqui, ó. Fonte de hidrogênio se liga com o hidrogênio. Com o hidrogênio da água, né? Pela polaridade da água, ele vai se ligar com o hidrogênio formando assim. Mas, professor, E- por que então não gera materiais sólidos nessa reação? A resposta é, não gera material sólido porque as ligações de hidrogênio elas não são ligações fortes o suficiente para cristalizar alguma coisa. Elas fazem uma ligação de... Essa ligação da água, essa ponte de hidrogênio, ela é um tipo de ligação de contato, por exemplo. É como se fosse um imã colando, um imã grudando num pedaço de metal. Ele não Positivo está... com negativo? Ali é uma polaridade, positivo com negativo. Então, o fato de não surgir um sólido é por causa de uma ligação iônica? Não, não é uma ligação iônica. É uma ligação de cargas. Tá. Mas não é verdade que tudo apresenta carga iônica? Não, Ok. nem tudo apresenta carga iônica. Por Saquei. exemplo, gás oxigênio, O2. A diferença de polaridade, o que acontece? Por que tem uma diferença de polaridade? Porque o tamanho do oxigênio é muito grande para o tamanho do hidrogênio. Uhum. São maiores, diferença de tamanho. Aí sim dá essa polaridade. Quer ver, ó? Deixa eu colocar desenho. Imagens.
Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem. Aqui, essa imagem aqui, ó. Água é uma molécula polar. É isso aqui que eu quero. Abrir. Cadê abrir imagem nova guia? Pelo tamanho, ó. Dá Aqui, pra ó. ver Esse aqui em que o vermelho é o oxigênio é bem maior que Tá vendo o que ele, hidrogênio. tá vendo que Dá ele pra ver que é engole o maior. hidrogênio? Ele Sim, basicamente engole o hidrogênio. E com isso sim. cria essa polaridade, pela diferença de tamanho. Não é nem pela diferença de carga, é a diferença de tamanho. Opa, só um segundo que acho que tem Então alguém tá. falando comigo aqui. Eu vou sair aqui do WhatsApp. Tanto é que, basicamente, todo desenho a gente vê aqui, ó, o tamanho do oxigênio para o tamanho do hidrogênio nessa imagem aqui também, ó. Ó, Eu o oxigênio é basicamente nunca me perguntei 16 porque era vezes assim. maior do que o hidrogênio. Caraca. Então, dentro de um átomo de oxigênio cabe 16 de hidrogênio? É, como se fosse isso. Saquei. Cadê? Onde é que a gente está? Sim, aqui nesse caso é pelas ligações de hidrogênio. 23. Só um segundo. Slide número 23. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. O original, no qual consistia os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Vamos ler os postulados depois. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então vamos ler qual desses aqui é Não é verdadeiro ainda. Vamos lá, número 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Verdadeiro ou falso? Falso. Exatamente. A 2 também é falsa. Os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. A 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Essa é verdadeira. Certeza? Sim, porque ela é o contrário da 2. Não. Não necessariamente. Então ela tá errada? Tá errada também. Ok. Vou explicar o porquê. Ok. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Por exemplo, eu tenho aqui... Então quer dizer que dois tipos de átomos diferentes podem ter a mesma massa. Por incrível que pareça, sim. Interessante. Mas a gente também, a questão 2, você errou o motivo do não. Ó. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Por que essa está errada? Não simplesmente porque os átomos eles são diferentes entre si, mas aqui está falando, ó, todos os átomos de um dado elemento, do mesmo elemento, eles são idênticos em massa e em todas as suas propriedades? Não por um simples motivo. Existe uma coisa chamada isótopos. Urânio, por exemplo, a gente tem muitos tipos de urânio. A gente tem o urânio 235, que é o que a gente encontra na tabela periódica. A gente tem o urânio 238, né? Significa que o átomo dele é mais... o núcleo dele é mais pesado, ele é mais pesado do que o 235. Ou seja, é o mesmo elemento, mas ele tem massa diferente porque ele tem isótopos diferentes. Saquei. O urânio 238 é o que é usado para fazer a bomba atômica. Bomba nuclear. A gente tem também o carbono 14. O que é o carbono 14? É o carbono... Esse eu conheço. O carbono 14, ele é... O carbono 14 ele é um resíduo que permanece dentro de todo urânio. E
Existe a Metodologia não. datação por carbono 14, a qual vão no lugar, coletam uma amostra de urânio e contam quantos carbonos 14 tem para determinar a data de determinada coisa. É, até uma determinada data de 5.000 anos. Até 5.000 anos dá pra fazer, mais do que isso não dá não. Legal. Isso daí Ah, eu vi num livro que eu li. é. Tá. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Até aí tá certo. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho esse pedaço de plástico aqui, ó. Não sei que tipo de plástico é esse. Provavelmente é ABS. Pode ser que sim, mas pode ser PVC também. É. Mas eu tenho esse outro tipo de plástico, ó, tá vendo? Esse aqui é rígido, esse aqui é mole, consistente. Significa que o carbono deles são diferentes entre si? Não. É a mesma coisa. Então, por isso que ela tá errada. Só muda o processo de fabricação. Exatamente. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Falso. É verdadeiro que eles mantêm as identidades, mas eles não são Eles não são indestrutíveis. indestrutíveis. Então, consequentemente, a 5 é a única correta. Sim, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Sim, se eu não me engano, no capítulo, eu não lembro qual é o capítulo, mas lá fala que, por exemplo, na água, eu tenho o oxigênio de massa 16 e o hidrogênio de massa 1, no caso. Eu tenho na água, que eu tenho 2 oxigênios, 2 hidrogênios, eu tenho 2 vezes 1 por 16, que é a proporção que ele tem, que é a proporção de 1 para 8. É uma proporção que ele tem. A proporção da água é essa. Eu tenho um hidrogênio para 8 oxigênios. Tá bom. Não, calma aí. Não, eu tenho 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Essa é a verdade. Eu confundi. Então, aqui, ó, os átomos combinam com átomos de outros elementos em proporção de números inteiros e pequenos. Por que pequenos? A gente sempre vai tentar resolver essa equação aqui para deixar os números bem menores. Para Tá. formar composto. Então, essa número 5 está certa. A resposta, letra E. Conseguiu entender? Sim. Você conseguiu entender, Bruno? Ele saiu? Vou tentar entrar no Moodle aqui rapidinho. Tá. Aqui a gente tem os tipos de separação. Aqui é o que eu estava preparando para a aula, né? A gente tem o que é mistura, o que é as coisas, né? A gente tem os Aham. tipos de separação. No caso, a gente Tá. ia começar a ver ontem, né? Esqueci seu nome de novo. Gustavo. Gustavo. Ixi, acabou a aula? Ah, tá, o Moodle. Olha, de acordo com o comunicado, a Não, gente tem acabou mais não. 25 minutos. É, sim. É porque eles mandaram aqui o link, eu achei que era da próxima aula. Ah, tá. É o do Moodle. Obrigado. Tá, aqui a gente está vendo os tipos de separação, né, que a gente viu ontem. Basicamente, existem. Seu microfone cortou.
Consegue me ouvir? Sim. Ah, tá. Continuando. Continuando. Onde foi que você parou de ouvir? Sobre os processos de separação. Tá, a gente tem a decantação, que basicamente vai separar dois produtos pode ser através da diferença de densidade, ou Centrifugação. através aí a centrifugação, né? A gente tem a centrifugação ela é um tipo de decantação, mas quando eu quero Mas que ela usa força centrípeta. centrífuga, Centrífuga. qual a diferença entre uma força centrífuga e a centrípeta? A força centrífuga, eu estou jogando o negócio para fora, entendeu? Eu estou empurrando para lá. Enquanto a centrífuga não. A centrífuga eu estou Tá puxando pra dentro. tô puxando para o meio, basicamente. Na centrífuga eu estou jogando o mais para longe possível. Na centrípeta É o contrário. eu estou impedindo dele ir para longe. Eu estou trazendo ele. Então Enfim. nosso sistema solar, ele tá unido pela força centrípeta. Não, é pela gravidade mesmo. Tá, mas a força da gravidade e a força centrífuga, elas têm alguma coisa em comum? Não. Ok. No caso, a gente está girando porque tudo é movimento. Quando uma coisa para de se movimentar, ela basicamente deixa de existir. Tanto é que o elétron se movimenta, ele não pode parar, nada pode parar. Ok. Segundo, a gravidade ela é a força de atração através Distorção do espaço-tempo. Não. Distorção do espaço-tempo é uma consequência, mas na verdade a gravidade ela é uma atração pela massa de um determinado corpo. Uhum. E essa massa, ela distorce o espaço-tempo. Sim, essa massa distorce o espaço-tempo. Saquei. Quanto maior um corpo, maior a gravidade que ele exerce. Isso é física, no caso. Se eu não me engano, a gravidade, ela pode ser... Eu vou até entrar aqui na aula de física. A gravidade de um corpo, a força, né, que um corpo exerce sobre o outro, ele é basicamente igual à força que um corpo exerce sobre o outro. CC, né? A força de um corpo exerce sobre o outro, ela é igual a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo, isso dividido pelo quadrado da distância. Ok. Ou seja, eu sei a gravidade de um corpo sabendo a massa vezes a distância. Ok. A massa sobre a distância, quer dizer. Massa sobre o quadrado da distância, na verdade. Essa é a força de gravidade. Tá bom. Quanto maior a massa, maior é a gravidade que um corpo vai exercer sobre o outro. Isso é a gravidade. Por exemplo, deixa eu ver. Você, com seu boné, você está exercendo uma força atrativa com seu boné e seu boné está fazendo uma força atrativa com você. Só que, como as massas são muito pequenas, vocês nem vão sentir. Faz sentido. Continuando, onde foi que a gente parou? Tá. Na força centrífuga, a gente usa... É como se fosse um tipo de decantação, só que a gente quer essa decantação em uma... Eu escrevi líquidos errado. Em uma velocidade, em um tempo muito menor. Como assim, professor? Você vai usar a força de impulso para conseguir separar materiais essa força de rotação para conseguir separar os materiais de densidade diferentes. A gente também tem a filtração. A filtração ela é basicamente filtrar, né? A gente vai coar, Passar por um pano. passar um líquido para separar um sólido de um líquido. Passar por um pano, pode ser uma folha de papel. Existem basicamente dois tipos de filtração. Existe a filtração a vácuo e existe a filtração normal. A filtração a vácuo, o que acontece? Vamos supor que eu estou
Essa minha garrafinha é o meu becker, que eu vou conseguir fazer a filtração. Só que esse becker ele é diferente, é um becker de filtração. Eu vou ter um buraquinho aqui e por esse buraquinho eu vou tirar todo o ar que tiver aqui dentro, para produzir um vácuo aqui. Enquanto aqui em cima eu vou jogar um líquido, ou alguma coisa para eu filtrar. O que vai acontecer? Por causa do vácuo que vai gerar aqui, esse meu material ele vai sugar, ele vai puxar o líquido que tiver aqui para separar mais rápido. Legal. Essa é a filtração a vácuo. A filtração normal é a filtração que a gente faz quando a gente vai fazer um chá. Eu bebo muito chá, se você beber café, no caso, quando você faz seu café, etc. Ok. Cadê? A gente também tem um funil de separação. O funil de separação é bem legal. Eu usei em laboratório uma vez quando eu estava no primeiro ano só e depois nunca mais. Primeiro ano da ensino faculdade ou do ensino médio. Do médio? ensino médio. Caraca, Na faculdade a gente não mexeu com isso, não. Na faculdade a gente tacou fogo em um monte de tipo de sal diferente. Foi bem legal. eu nunca tive aula prática de química na vida inteira. Ah, isso é triste. Química é tão legal. Física. Eu sei. As ciências exatas, elas são interessantes. Na verdade, todo mundo gosta. O problema é que é muito difícil a gente conseguir realizar experiência em sala de aula. Aí, Por causa da desorganização? não só isso, desorganização, tempo, às vezes, se for escola pública, muitas vezes falta de material. Falta de verba. Não só isso também, falta de preparação dos professores. Muitos professores não têm não se acham preparados o suficiente para conseguir uma aula prática dessas ciências em sala de aula e assim por diante. Por isso que muitas vezes essas matérias química, física e biologia, elas se tornam bem... Só um segundo que eu vou pegar um negócio. Elas se tornam matérias bem chatas na escola. Por quê? Porque a gente chega achando que a gente vai fazer alguma coisa interessante. Chega lá... Olha, eu sempre gostei das ciências exatas, para ser bem sincero. Um professor meu dizia que, ao ponto que a gente se acha uma matéria chata, ou é porque a gente realmente não gosta dela, ou porque a gente não entende ela. No meu caso, eu detesto língua portuguesa, mas eu entendo. Eu basicamente não gosto de estudar língua portuguesa. Eu também não sou muito fã das matérias de códigos de linguagem de português e inglês, não. Só que meu ponto fraco é geografia e história. Nossa. Pior que eu gosto dessas. Eu não gosto simplesmente pelo fato de muitas vezes a gente... Como que eu posso falar? Tem uma matéria muito monótona, parada. É sempre a mesma coisa, mas eu gosto. Já nas ciências exatas tem muita coisa que dá pra gente fazer que seriam interessantes. Eu não tô falando que o pessoal não gosta por causa que a matéria é ruim. Geralmente o pessoal não gosta por dois motivos. O professor é muito monótono, ele explica a coisa muito teórica e não mostra a questão prática. Ou a pessoa não consegue entender e fala, não vou entender isso aqui, não vou estudar mesmo. Negação. Mas, enfim, essas matérias são muito interessantes, a gente usa no dia a dia. Basicamente, a gente usa muito no dia a dia e quase nem percebe. Por exemplo, o funil de separação. A gente quase não usa o funil de separação no dia a dia. A gente geralmente usa para separar dois líquidos de densidades diferentes que não se misturam, soluções heterogêneas. Como água e óleo, por exemplo. Eu usei isso, o professor usou esse funil de separação para a gente, né, que é o chamado funil de Bromo, só para mostrar que dá para separar água de óleo sem precisar sofrer tanto. Isso não é muito bom para a gente ficar usando em laboratório. Seria se a gente fosse extrair óleo de alguma coisa, mas não é muito útil assim para a gente. Saquei. Bom, a gente também tem a dissolução fracionada. A gente vai separar dois sólidos, um que se dissolve em algum soluto, né? Por exemplo, o sal e a areia. Eu jogo água ali, dissolvo o sal, filtro, tiro a areia, depois faço a evaporação ou a destilação. Certo. A evaporação é quando eu vou esperar, né? O próprio ambiente evaporar o líquido que está ali. E na destilação eu mesmo tô cansado de esperar o ambiente fazer isso. E eu mesmo vou lá e faço a evaporação. Certo. A gente consegue fazer dois tipos de destilação, né? A gente tem a destilação simples, que a gente separa misturas homogêneas, quando um dos componentes é sólido e o outro é líquido. Como, E a composta? E a fracionada. Fracionada? Não é composta, é fracionada,
que são dois líquidos diferentes, por exemplo, água e álcool. Eu aqueço a minha proveta, a minha proveta até uma temperatura que o primeiro líquido evapora, mas o segundo No caso, o não. álcool. No caso, o álcool. Aí, essa minha proveta, ela vai ter um monte de, como se fosse um labirinto, para uma das substâncias passar. A outra, se ela evaporar, ela vai lá, evapora, bate nessa minha barreira e volta, pinga de volta. Por isso que ela é fracionada, porque ela tem várias fases diferentes que ela vai impedir um dos dois de evaporar mais rápido, o que for menos denso, no caso. Certo. Bom, o que são reações químicas? Ela é basicamente transformações que acontecem na matéria mudando a composição molecular. Como assim? O processo de ferrugem é uma reação química, O processo de ferrugem é uma reação química. O processo de mas queima é uma reação química. O processo de... Não sei, realmente, deixa eu ver o que mais. então, sobre o processo de queima, quando eu era menor, quando eu tinha meus 13 anos, inicialmente eu fiquei curioso para saber o que era o fogo, se era um plasma, que eu achava que era um plasma, mas aí eu descobri, obviamente você já sabe disso, mas que ele é basicamente uma reação, ele não é gás, não é plasma, ele é uma reação. O plasma ele é quando um gás ele entra em estado supercrítico. Isso você já sabe, obviamente, mas estou falando mais para mim mesmo. O plasma, ele pode ser considerado quando o gás entra em estado supercrítico, mas o plasma ele também pode ser considerado um estado entre o sólido e o líquido. Legal. Sabe aquele negócio que está meio plástico, ele meio pegajoso em determinadas substâncias? É meio plasmático aquilo. Então, mas qual a diferença de um plasma que se descreveu esse negócio meio plástico entre um líquido não newtoniano? Eu não vou saber te responder. Caraca. Tem muita coisa que é muito complexa que a gente não consegue, mas esse É, realmente eu não sei. é que tem a experiência que você faz quando criança, ainda no fundamental, de pegar maisena e botar água até que daí você dá um soco nela, pega, bate com o martelo e ela fica rígida quando a transferência de energia cinética é muito rápida. Basicamente, o plasma ele não vai se tornar rígido, ele vai ficar no mesmo estado sempre. Daí é a diferença então. O líquido não newtoniano, ele vai mudar o estado. Ele vai mudar o estado da matéria dele. Legal. Bom, tá. Vamos continuar, né? As substâncias, elas inicialmente elas estão presentes no sistema. A substância, ela basicamente ela consegue se modificar, né? Ela consegue reagir a determinadas condições, formando uma nova substância. Isso é, eu tenho duas substâncias como reagentes, né? Uma mistura como reagente, isso vai me ter um produto. É basicamente isso que é uma reação química, uma transformação química. E lembrando que tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. É isso que o Lavoisier falava. Ó, presta atenção. De reagentes, eu tenho 2H2, significa que eu tenho 4 hidrogênios mais 1O2, 2 oxigênios. De produto, eu vou ter 2H2, 4 hidrogênios, mais 2O2, mais 2O, que são 2 oxigênios. Ó. Eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios de reagente. Opa. E eu tenho 4 hidrogênios e 2 oxigênios de produto. Ok. Os números sempre têm que ser inteiros. Eu não consigo, por exemplo, pegar meia molécula de oxigênio para fazer ela reagir. Tá, Por quê? isso eu já sei. Porque o que acontece? E o que eu vou fazer com o resto da metade da molécula de oxigênio? Vou fazer ela desaparecer da fórmula? Não. O que está de um lado da fórmula tem que estar do outro. Tá. Existem basicamente 4 tipos de reações. Reação de síntese ou composição, que é o que a gente fez com a água, né? A mais B vai dar AB. Reações de análise ou decomposição, que é AB, vai se tornar A mais B, que é a hidrólise da água. Eu coloco uma substância um pouco ácida na água, coloco 2 plaquinhas, uma de carga positiva, uma para ser carga positiva, uma carga negativa. Eu coloco aquela bateria que tem o polo negativo e o positivo para cima. Sim. Coloco essas plaquinhas, eu vou colocar elas dentro de um tubo de ensaio virada para dentro,
e vou ligar. Assim eu vou conseguir separar o oxigênio do hidrogênio. Você vai ver que o hidrogênio vai aumentar uma quantidade bem maior do que do oxigênio, porque eu tenho 2 vezes mais hidrogênio para cada oxigênio. Ok. A reação de simples troca ou de deslocamento. No caso, quando a gente está fazendo... Deixa eu ver um tipo de reação que isso acontece. Simples troca ou deslocamento... eu não tenho nenhum aqui de cabeça. Mas Ok. por exemplo, eu tenho substância A. Eu tenho, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Tá, eu tenho cloro puro, mais água. Daí você divide as porcentagens e faz cloro 70%, cloro 30%, e a mesma coisa com o álcool? Não. O que vai acontecer? Nesse caso que você está falando aí é uma mudança física. Eu vou continuar tendo o meu cloro e vou continuar tendo a água nos mesmos estados dele, mas misturado. No Aham. caso, o que vai acontecer aqui? Eu tenho cloro puro, Cl2 e H2O. Uhum. Quando eu coloco o cloro em água, o que vai acontecer? Eu vou separar um hidrogênio da água, formando OH menos Uhum. e mais HCl mais. Tá. O que vai acontecer? Eu vou misturar o cloro com água, isso vai me gerar um pouco de ácido clorídrico. Saquei. Ou seja, o A, que era o cloro, mais o BC, que era a água, né? Virou O ácido B, clorídrico. o A, que era o cloro, o B, que era o hidrogênio, e o C, que era o B, que era o oxigênio, né? Uma hidroxila, na verdade, o OH, mais o C, que era o oxigênio, virou AC, né? Que é ácido clorídrico, mais B, que é uma hidroxila. Tá bom. Eu simplesmente troquei um de lugar. E Tá no bom. caso, a gente também tem a dupla troca ou duplo deslocamento, que eu tenho soda cáustica, né, que é o famoso hidróxido de sódio, mais ácido clorídrico. Se eu misturar os dois, o que eu vou ter? Ok. Ok, o pessoal está pedindo para encerrar a aula. No caso, eu só vou concluir aqui rapidinho. Se eu misturar os dois, vai me acontecer uma reação de dupla troca. O que vai acontecer? O cloro vai se ligar com sódio e a hidroxila, né, do hidróxido vai se ligar com o hidrogênio que sobrou. Ou seja, eu vou ter as Ok. duas trocas. Aí vai me liberar essas duas coisas diferentes. Então, eu vou encerrar a aula aqui, que eles já estão pedindo para encerrar. Ok, E te vejo então. amanhã? Sim, que horas? No horário da aula. O Eu nem horário lembro qual quando horário. exatamente? O horário da aula de amanhã é que horas? Ok, ela vai ver lá. Para a apresentação. Ok, nesse caso eu me despeço. Tchau, Bruno. Tchau, Luiz. Valeu pela aula. Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Bruno. Qualquer coisa, amanhã a gente tem aula de conteúdo. Amanhã não é aula de questões. Se você tiver alguma dúvida assim sobre questões, se você até quiser refazer as questões, a gente pode fazer amanhã também.